em clínica de sexualidade humana, inclusive tem um canal. Sim. Né? E ela tem um canal no YouTube, no Face, no Insta também. No Insta, só voltado para sexualidade. Né, que ela trabalha bastante esse assunto, e na clínica dela, que ela também faz terapia sexual. Né? Faz terapia comum, mas faz a sexual também. Né? Então, também aproveitem bastante, que ela tem bastante conhecimento e experiência na área. Bem-vinda, Pri. Ela está tadinha, ela estava rouca, a gente com medo dela não conseguir vir, mas ela deu uma melhoradinha. Obrigada. Obrigada, Fá. Mais uma vez é um prazer estar aqui, gente. Não sei se vocês tiveram oportunidade o ano passado de estarem aqui na minha fala. Tem algumas pessoas? Ótimo. Nós falamos sobre a saúde sexual masculina, né, no Novembro Azul. E novamente estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês mais sobre sexualidade. Só que dessa vez nós vamos falar mais da sexualidade feminina. Me perdoem aí por não estar 100% com a voz, mas fui acometida por essa faringite no final de semana. Segunda-feira eu estava praticamente sem voz, a hora que eu falei com a Fabiana, mas nós vamos adaptar o nosso bate-papo hoje. Eu sou uma pessoa extremamente dinâmica, eu gosto de interagir com vocês, não gosto de ficar aqui sozinha falando. Então, para me ajudar também com essa questão da voz, nós pensamos em começar eu trazendo para vocês um pouquinho sobre o que é o ciclo de resposta sexual. E eu tenho alguns vídeos, eu vou entrar no meu canal, nós temos as fases do ciclo de resposta sexual. Eu vou apresentar para vocês através desses vídeos, e aí nós vamos abrir a nossa discussão, o nosso bate-papo. Cheguei no finalzinho da fala da doutora Daniela, mas nós vamos falar sobre os exercícios que você disse que faz, né? Acredito que seja o Kegel, né? Do ginecologista Arnold Kegel, que foi o que criou os exercícios, né? A gente conhece também como ginástica íntima, como pompoarismo, tem outros nomes, mas foi um médico ginecologista que desenvolveu essa técnica, esses exercícios. E aí, quem estiver à vontade, nós vamos, inclusive, se puder, e ficarem à vontade, lógico, deitar aqui, e a gente poder fazer, pelo menos para a gente poder ver a musculatura abdominal, que claro que a musculatura do assoalho pélvico nós não vamos ver aqui, e a gente tem também tenho fisioterapeutas que trabalham comigo, então normalmente quando a gente precisa encaminhar para o físio, que só a sexóloga não consegue fazer essa orientação, o fisioterapeuta que trabalha em conjunto conosco. Mas, como sexóloga, o meu papel também é fazer essa instrução e tentar, teoricamente, mostrar para vocês, falar, ensinar, com a respiração também, para que vocês possam praticar esse exercício, que não só para a incontinência urinária, como a doutora falou, e hoje a gente tem outras técnicas, e que bom, né, porque para alguns casos o exercício é sempre bom, mas em alguns casos a gente tem que lançar mão de outras ferramentas mesmo, mas principalmente para a questão da saúde sexual mesmo, feminina e masculina também. Né? É um exercício que os homens também podem praticar, não só as mulheres. Tá bom? Vou entrar, então, só um minutinho. Por enquanto, vocês querem fazer alguma pergunta? Querem colocar algo?
Alguém já tinha ouvido falar no ciclo de resposta sexual? Tem ideia do que é? Não? Ninguém se arrisca? O que vocês imaginam que seja? Um ciclo de resposta sexual. Ninguém? Está todo mundo tímido? Vai lá, vamos lá. Deixa eu só dar uma pausa aqui, espera aí só um pouquinho. Que depois a gente já roda. Antes, durante e depois. Isso mesmo. Tá? Então, eu vou estar falando para vocês e a gente depois vai poder conversar. E aí eu gostaria que vocês ouvissem esses vídeos, mas também pudessem pensar na própria vida, né? O que isso tem a ver, né, com a condição de ter um câncer, não ter, o quanto isso afeta a nossa saúde emocional e a nossa saúde sexual também, para a gente poder fazer essa articulação, né, da importância da saúde sexual para a nossa saúde global. Tá bem? Então, são 4 fases, como eu falei. Nós vamos começar aí com a fase do desejo. Olá, pessoal. Sou Priscila Junqueira, psicóloga e sexóloga. Estou aqui hoje para bater um papo com vocês sobre o ciclo de resposta sexual. Esse ciclo de resposta sexual, ele é dividido em 4 fases. E nós vamos ter 4 encontros para falar de cada fase em cada encontro. Nesse primeiro, eu vou falar um pouquinho para vocês da definição de sexualidade. Nós temos 2 definições que eu gosto muito. Uma delas é a da Organização Mundial de Saúde, que a OMS nos diz que sexualidade é uma energia que nos motiva a buscar amor, contato, relacionamento. Isso pode ser tanto de uma forma sensual quanto de uma forma sexual, mas é algo que está influenciando a vida da pessoa como um todo, né? Tanto a sua vida, a nossa saúde física e mental. E tem a outra definição de sexualidade, que é do Freud. O Freud nos dizia, lá em 1905, quando ele publicou os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, que sexualidade também era algo muito mais abrangente do que só sexo, do que só uma busca por uma relação sexual que iria trazer uma procriação, né? Não era algo só fisiológico. Então ele já falava isso pra gente também, que vai de encontro com o que a OMS nos diz lá em 1905. Foi até um pouco criticado, né, por dizer que criança já tinha sexualidade. E tem mesmo, né? Nós sabemos disso, né? A sexualidade, então, é tudo aquilo que vai nos fazer buscar contato e buscar prazer. E para buscar esse contato, nós já até estamos falando dessa primeira fase do ciclo de resposta sexual. É importante a gente saber que o ciclo de resposta sexual, ele é diferente no homem e na mulher. No homem, ele acontece de uma forma linear. Então tem toda todas essas 4 fases, mas ele vai aí de uma forma mais linear. E na mulher é de uma forma circular. Então temos aí já algumas diferenças, né, dentre tantas que existe no mundo aí dos homens e das mulheres. E nessa primeira fase, que é a fase do desejo, nós temos que pensar que o desejo, ele é vivido pelas pessoas muito subjetivamente, né? Como qualquer coisa na nossa vida precisa ser olhado como algo muito particular. Então, mesmo que a gente tenha essa fase, né,
essa fase aconteça com qualquer pessoa, ela é particular, né? Ela é subjetiva. Por quê? Porque vão ter aí situações, pensamentos que vão fazer com que essa pessoa busque um contato sexual, né? Busque experimentar ter uma relação sexual. Então, nessa fase do desejo, é importante que a gente lembre, ela é particular, ela é subjetiva e individual, como todas as outras fases vocês vão ver que isso acontece, mas principalmente na fase do desejo, essa pessoa vai em busca de tudo aquilo que vai trazer uma possível experiência sexual para ela. Muito obrigada por esse primeiro encontro. Espero vocês nos próximos para que possamos continuar falando sobre esse vasto mundo da sexualidade humana. Um beijo. Olá pessoal, sou Priscila Junqueira, psicóloga e sexóloga. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a segunda fase do ciclo de resposta sexual. Quem perdeu o primeiro vídeo, acessem o meu canal que lá vocês vão ter um pouquinho desse início, né, do nosso bate-papo, onde nós estamos falando sobre sexualidade humana e o tema desses 4 encontros é o ciclo de resposta sexual. Essa segunda fase, ela é chamada de excitação. Então, na fase da excitação, o que acontece? O nosse corpo, ele precisa ser preparado para o ato sexual. Então, a fase da excitação é onde essa preparação ela vai acontecer. E ela é desencadeada pela fase do desejo, né? Então, é importante nós termos isso em mente, né? Na mente e no corpo. E essa fase da excitação, assim como todas as outras, e eu falei bastante isso no primeiro vídeo, ela é extremamente particular, né? Cada um vai ter estímulos tanto psíquicos quanto físicos que vão justamente nos preparar para o ato sexual. Então, nós vamos pensar o seguinte: se essa fase é aquela fase onde o nosso corpo está se preparando para o ato sexual, eu tenho tanto estímulos psíquicos e físicos, como eu falei. Então, que estímulos psíquicos, psicológicos podem ser esse? Fantasias, pensamentos, né? Isso é diferente também no homem e na mulher. Nós podemos ter aí, de repente, uma fantasia de ver o nosso parceiro ou a nossa parceira vestido com determinada roupa, né? Isso, de alguma forma, já está preparando o nosso corpo para o ato sexual. Então, é um estímulo psicológico, né? Onde nós tivemos aí uma fantasia que começou a preparar o nosso corpo para o ato sexual. Nos estímulos físicos, nós temos aí os 5 sentidos em ação nesse momento, né? Então, você vai falar para mim: ah, Priscila, eu lembro de um perfume que a minha namorada da adolescência usava e eu sinto o cheiro daquele perfume, eu começo a me excitar. É isso mesmo, né? Por quê? Porque foi justamente um estímulo físico que você recebeu, te fez também ter pensamentos, lembranças, né? E de repente até fantasias daquele momento da sua vida que hoje ainda te excita, né? Te excitava no passado e te excita agora. E provavelmente vai continuar te excitando. Você pode, de repente, chegar para mim e falar: ai, Priscila, eu lembro da forma como o meu antigo namorado me tocava. Olha aí o sentido do tato, né? Fazendo com que a gente se excite. Então, mais uma vez, eu digo, né? Isso é algo que é
totalmente particular. E nós temos algumas características no nosso corpo que vai nos dizer que nós estamos na fase da excitação. No homem, nós vamos ter a ereção do pênis e na mulher nós vamos ter toda a vasocongestão da vagina, da vulva e a lubrificação dessa vagina para que de alguma forma esteja preparado esse corpo para o ato sexual. Então, muito obrigada, sou Priscila Junqueira e esse foi o nosso segundo encontro para discutirmos temas do vasto mundo da sexualidade humana. Um grande beijo e espero vocês no próximo encontro. Obrigada. E aí? Olá pessoal, sou Priscila Junqueira, psicóloga e sexóloga. Estou com vocês para falar sobre o ciclo de resposta sexual. Quem teve a oportunidade e mesmo quem ainda não teve, nós estamos no terceiro encontro, falando sobre essas fases do ciclo de resposta sexual. No nosso primeiro vídeo, nós falamos sobre a fase do desejo, no segundo, sobre a fase da excitação, e hoje estou aqui para bater esse papo com vocês sobre a terceira fase do ciclo de resposta sexual, que é o orgasmo. Então, o que nós entendemos por orgasmo? Orgasmo é o ponto mais alto, ou seja, o clímax, do prazer sexual. Esse orgasmo, ele normalmente ocorre depois de uma crescente excitação, Então, nós falamos na fase da excitação. Então, a hora que ela chega no ponto mais alto, a pessoa entra na fase do orgasmo, que é esse clímax do prazer sexual. No homem, essa fase, ela é caracterizada, junto com todo o prazer, com o alto, do ponto mais alto desse prazer, vem aí a sensação de não conseguir segurar a ejaculação. Então, acontece na fase do orgasmo a ejaculação. Na mulher, essa fase, ela é caracterizada pelas contrações musculares rítmicas que acontecem na vagina. É importante nós pensarmos na fase do orgasmo, como em todas as fases, e eu falei um pouquinho disso no nosso primeiro vídeo. O homem, ele tem um ciclo de resposta sexual linear. O que significa isso? É algo crescente, Ele entrou na fase do desejo, entrou na fase da excitação. Quando ele chega na fase do orgasmo, ele tem essa ejaculação e ele de alguma forma vai entrar aí na última fase que nós vamos discuti-la no próximo encontro. E a mulher, ela tem um ciclo de resposta circular. Por que é circular? Porque de alguma forma, se ela continuar circulando pela fase da excitação e pela fase do desejo, passando por essas fases, recebendo estímulos, ela consegue estar na fase do orgasmo, ter um orgasmo, ter toda essa contração rítmica da vagina, mas mesmo assim ela já consegue
automaticamente, né, com pouco tempo, ela já está novamente na fase do orgasmo, né, porque ela conseguiu alimentar ou, né, toda a relação que ela estabeleceu ali, né, com a sua parceria, fez com que acontecesse de uma maneira circular a excitação e o desejo, e ela novamente já está aí na fase do orgasmo. Então, sou Priscila Junqueira, estive com vocês hoje falando um pouquinho sobre a fase do orgasmo, e quem não teve oportunidade, acesse o canal e assista os nossos outros 2 vídeos, onde eu pude falar um pouquinho sobre a fase do desejo, a fase da excitação. Espero vocês para o próximo encontro. Muito obrigada e para todos um grande beijo. Olá pessoal, sou Priscila Junqueira, psicóloga e sexóloga. Estou aqui para bater um papo sobre a última fase do ciclo de resposta sexual. Nós tivemos a oportunidade de, nesses 4 encontros, falar um pouquinho do tema sobre o ciclo de resposta sexual, mas falando também da sexualidade humana. O primeiro vídeo, nós conversamos um pouco sobre a fase do desejo. O segundo, nós falamos sobre a fase da excitação. O terceiro vídeo, nós falamos sobre o orgasmo. Quem pôde acompanhar, assista novamente, porque é sempre bom. Mandem, né, um retorno para mim do que acharam, do que gostariam de ter escutado e não conseguiram escutar. E quem não teve a oportunidade, acessem o canal e nos acompanhem. E hoje nós vamos falar então sobre a fase da resolução. Essa fase, ela é caracterizada principalmente por conta do organismo começar, né, e até finalizar todas aquelas características que foram vindo e foram tomando conta do nosso corpo e do nosso emocional durante as 3 fases anteriores. Então, na fase da resolução, onde o nosso corpo e a nossa cabeça vai estar num estado que eu diria que é um estado aí de tranquilidade, de leveza. É lógico que isso vai acontecer se você teve sucesso nas outras fases do ciclo, né? Porque uma depende da outra, como a gente vem falando, e cada uma é também individual para cada pessoa. E nessa fase da resolução, vocês percebem que todo aquele suor que foi, né, chegando no nosso corpo ao longo das outras fases, até acessar, os nossos batimentos cardíacos vão novamente chegando ao natural, né, que cada um tem o seu ritmo aí. A pressão arterial também, ela diminui porque acontece dela subir. A circulação periférica, a respiração, né? Nós tivemos aí um orgasmo, um pico, como nós falamos, né? Onde estamos muito ofegantes, e já na fase da resolução isso já vai diminuindo, né? Então, nós pensamos, né, que a nível aí de sensações corporais são essas, né, que chegaram aí num ponto mais alto e vão voltar à sua normalidade, né, ao que cada um tem aí como normal para si. Do ponto de vista emocional, nós também vamos ter essa sensação de que tudo está chegando no seu lugar. Quando eu coloquei a palavra leveza, é justamente essa sensação
que nos acomete, né? Os pensamentos estão aí mais tranquilos, aquelas fantasias já não tem mais lugar, né? E o corpo e a mente, então, vão estar aí nesse estado que a gente chama de fase da resolução, nesse período, onde tudo vai chegando no seu lugar e, ao mesmo tempo, preparando o corpo e a mente, né, e o coração e o espírito, para que vocês possam novamente entrar em outro ciclo de resposta sexual. E lógico que isso também é pessoal, né, e vai depender de como cada pessoa quer, o tempo que quer que outro ciclo venha a acontecer. Mais uma vez, obrigada por me acompanhar, por estar junto aí nesse ciclo de encontros, né, sobre a sexualidade humana. Vamos ter oportunidade de falar mais e mais assuntos. Acessem o canal, tirem suas dúvidas e me acompanhem. Muito obrigada. E aí, gente? Então, tá funcionando. Só tomar mais uma aguinha. Vocês conseguiram fazer o link com a vida de cada um? Quem gostaria de compartilhar alguma coisa que pensou aí? Para a gente começar a falar mais um pouquinho. Não precisam ter vergonha. Hora de ficar sem vergonha, né, Fá? Sem vergonha. Sexualidade ainda é um tema tabu, não é, gente? E sempre vai ser tabu, né? Se a gente ficar com vergonha de falar e... Exatamente. Como se isso não fosse normal. Isso, como se não fosse saúde. Quem quer falar? Vamos lá. Fabiana vai levar para você. Selma vai falar. Bom dia. Vou deixar aqui. Vamos melhorar. Obrigado. Então. Oi. Agora melhorou. Bom dia a todas. Bom dia. Eu gostaria Fala seu nome para nós. Ai, desculpa, meu nome é Selma. Selma. E a minha dúvida é... Você falou aí dos ciclos, né? E eu gostaria de ouvir um pouco sobre como que a menopausa, né, o processo de tratamento também, para quem faz hormonioterapia, afeta nesses ciclos. Sim. E eu imagino que desde lá do primeiro, né? Do que desejo. É o desejo. Exatamente, Selma. Sim, acontece uma mudança. E assim, eu acho que é importante a gente começar a pensar também que não é só com a menopausa, não. Né? Um adolescente vai ser diferente esse ciclo de resposta para ele do que depois quando a gente tiver com 30 anos, com 40, com 50. Eu falo muito, né, dessa... Vocês estão ouvindo por aqui? Então, eu falo muito nos vídeos, né, e é algo que eu falo mesmo bastante, essa questão da subjetividade. Porque cada fase e para cada pessoa, esse ciclo vai ser vivido de uma forma. Né? O que a gente tem muito no consultório como queixa da menopausa e também como os tratamentos aí para as doenças crônicas, como o câncer, é a perda da lubrificação. Né? Então, quando eu falo da fase ali da excitação, que acontece essa vasodilatação e essa lubrificação para acontecer, isso é uma queixa frequente, né, no consultório, em toda a literatura. Então, é uma característica já e uma dificuldade por conta de estar entrando na menopausa e toda a mudança hormonal. Agora, é claro que quem está fazendo já
a hormonoterapia ou, de alguma forma, está praticando os exercícios que vocês vão ver eu falar, o exercício ele também ajuda nessa questão da lubrificação, porque ele estimula você a desejar ter essa relação. Então, a partir do momento que você está desejando, você entra na fase da excitação, né? E, como eu disse, para as mulheres isso é extremamente vantajoso, é uma vantagem que nós temos em cima dos homens, né? Por quê? Porque o ciclo de resposta da mulher é circular. Então, se a gente consegue continuar se estimulando, nós vamos ter os orgasmos múltiplos. E o homem não tem essa chance, né? O dele é linear. Eu falo que literalmente ele sobe e cai, né? E aí começa na mulher isso, se ela estiver ali alimentando essa fase do desejo, e isso também vai influenciar na questão da menopausa, porque se você tem uma vida saudável, tanto do ponto de vista emocional quanto físico, os efeitos diminuem, né? Os prejuízos aí das fases. Então, é ficar atenta e já prevenir. Acho que alguém falou da prevenção, né? Seu nome é? Flora. A Flora falou, né, agora que estava conversando com a doutora Daniela, né? Então, essa prevenção é fundamental. Pri, deixa eu só fazer uma colocação antes da Florinha falar. No caso das meninas, talvez a grande maioria delas, as que não estão em menopausa, até pela questão de retirada de ovário, estão bloqueadas, né? Então, a gente bloqueia o ovário como se fosse induzir a menopausa, para elas ficarem em menopausa. Sim. Além disso, elas tomam também uma medicação, tá? Que é um inibidor de uma enzima chamada aromatase, para retirar o restante de estrógeno que fica. Então, na verdade, ela inibe... o corpo vai entender que não tem mais o estrógeno, vai mandar uma mensagem para o cérebro. E aí, esse cérebro, então, no processo de menopausa, ia fazer com que aquele pouco de testosterona que a gente tem, que não serve para muita coisa, se transformasse em estrógeno. No caso das meninas que fazem o uso do hormônio, essa medicação inibe essa enzima que ia transformar a testosterona em estrógeno. Então, não existe essa transformação. Elas ficam sem o estrógeno, mas ficam com esse pouquinho de testosterona. E aí vem a questão do desejo realmente, da vontade. Eu não tenho nem vontade. Isso. Né? Isso. Mas aí, nós estamos falando do ponto de vista orgânico, né? E hoje é sabido na literatura da sexologia que o desejo ele está aqui, né? Não o hormônio influencia, claro que influencia, mas está aqui. Então, quando a gente entra nessa fase ou a gente provoca essa fase na gente, porque tem hora que a gente vai deixando por N razões o sexo de lado, e se eu não pensar em sexo, eu não vou ter sexo. Não esqueçam disso. Então, essa questão emocional é fundamental. Então, ela é mais importante do que só a questão do hormônio. Né? A gente não pode colocar a culpa no hormônio. Eu só vou contar a minha história, que de repente alguém passou por isso. Vamos lá. Eu nasci no interior. Eu não sabia o que era menstruação. Quando eu vi um dia minha mãe com a calcinha suja, eu fiquei apavorada, achei que ela ia morrer. Que estava machucada e ia morrer, né, Flora? A minha irmã, eu nasci 11 anos depois de 4 filhos. A minha irmã mais velha tinha 17 quando eu nasci. Aí eu vi elas costurando aquelas calcinhas com reforço. Meu Deus, o que será que é essa coisa, né? Então, eu descobri isso tudo. Aí eu comecei a ler, sabe, muito a Moça e Seus Problemas. Eu trabalhava numa loja, eles tinham uma biblioteca. Então, eu comecei a ler muito a Moça e Seus Problemas, o Rapaz e Seus Problemas, essas coisas, para eu entender, porque minha mãe não podia falar essas coisas. Aí, quando eu fiquei noiva, ela falava assim, olha, você vai casar.
Não vai fazer coisa feia de estômago cheio. Olha o termo. Coisa feia de estômago cheio, gente. Olha só hein? a mentalidade. Aí nós levamos uma semana para conseguir realizar o ato em si. Para ter a noite de núpcias. Uma que eu tinha um trauma, eu morria de medo, aí doía, aí sangrava. Você tinha quantos anos, Flora? 19. Quando você casou? Quando eu casei. Aí, com 21 anos, eu tive a minha primeira filha. Oi. Tá. Então, aí a minha proposta era educar meus filhos completamente diferente da maneira que eu fui educada. Então, eu falava assim para elas, nunca casem grávidas. Nunca falei, nunca transe. Eu falava, nunca casem grávidas. A minha mais velha falava, ai, mãe, a mãe das minhas amigas não falam isso para ela. Problema delas, nunca casem grávida. Ela estudava no Rio Branco e tinha uma menininha de 14 anos que engravidou. E ela estava no quarto com uma amiga e eu passei no corredor e ouvi ela falando, eu nunca quero casar grávida, porque eu nunca vou saber se é por amor ou obrigação. Era isso que eu falava. Então, eu entrei no meu quarto, ajoelhei e agradeci a Deus, porque era isso que eu queria. Que elas tivessem uma experiência sexual como eu nunca tive, mas que não tivesse um compromisso de casar, estragar a vida delas, do marido, da família inteira. Então, é isso que eu queria contar. De repente, alguém viveu isso, mas essa foi a minha vida. E eu fui mais ousada, que acabei de comentar com ela uma outra coisa que eu estou fazendo. Ótimo! Olha só, meu só, marido Flora, é epilético. vou te levar lá para a clínica meu comigo, marido hein? É epilético, teve um aneurisma e um AVC. Então, aí vocês imaginam o que eu fiz. O que vocês tiveram que ressignificar, né? A gente dorme em quarto separado e eu vivo a minha vida. Isso. Com a consciência tranquila. Não é? Ressignificar essa vida, né? A partir... Cada um tem. É isso aí. Acho que você ia perguntar? Bom dia. Bom dia. Fala seu nome para nós. Juliana. Você falou em a gente pensar, eu nunca tinha pensado nisso, em a gente pensar em sexo para ter a vontade, né? Acredito que eu não seja a única, mas todo mundo aqui precisa ter essa vontade, né? Então, os estímulos são muito importantes? Importantíssimos, Juliana. E você me fez lembrar de... Você me fez lembrar de uma coisa importantíssima. Ainda bem, obrigada. A mulher, a maioria delas, tem um desejo responsivo. O que significa isso? Em resposta de. Então, eu preciso ter um estímulo, seja ele qual for, para que eu tenha o desejo. O homem, ele tem muito mais esse desejo espontâneo. Né? Então, aquela história de que o homem a todo tempo está pensando em sexo, não é a todo tempo também. Mas ele tem esse desejo que vem espontaneamente. E as mulheres é o desejo responsivo. Então, a maioria, não que não tenha mulheres, e eu acho que aí vai de uma cultura, de uma sociedade que permite que a gente comece a entender que o sexo é algo saudável, para ser, né, saúde, e para a gente continuar tendo uma vida saudável, aí isso muda de figura. Né? Então, hoje eu recebo homens que estão com queda de desejo no consultório, que não era algo comum. Eu tenho 17 anos de formada e na sexologia eu já estou com 10 anos. E não era algo comum. Né? Eu não sei se realmente eles estão se permitindo falar mais, que eles também não querem transar, que eles também têm problemas, que eles têm dor de cabeça também, né? E que não têm desejo, ou se essa queda do desejo começou a acontecer. Eu acho que isso aí cabe até uma pesquisa. Mas a mulher vai ser em resposta de algum estímulo que ela vier a ter. Então, é importantíssimo a gente pensar. E priorizar, se é que a gente quer. Né? Ninguém está falando aqui que precisa fazer. Mas faz parte da nossa vida.
É algo que a própria Organização Mundial de Saúde coloca como parâmetro para avaliar a nossa qualidade de vida. Eu tenho outro vídeo só sobre isso, se depois vocês tiverem oportunidade de acessar, né, que é sexo e qualidade de vida. Então, olha, né, a nossa Organização Mundial de Saúde está nos dizendo, né, que sexo é um parâmetro para avaliar a nossa qualidade de vida. Eu vou ter mais ou menos qualidade de vida conforme eu estiver com a minha saúde sexual. Perfeito, Flora. Isso mesmo, isso mesmo. Precisa, né? Precisa. Vamos cuidar, né? Vamos cuidar. Você sabe que eu sou do interior também, mas de Minas. E eu fui criada pela minha avó, que hoje mora comigo aqui em Campinas. E ela faz agora, em novembro, 89 anos. E a minha avó, ela teve 5 filhos homens. O meu pai é o mais velho. E eu fui a primeira neta. E ela teve uma criação muito parecida com a sua, e acredito que pior, né, dessa restrição. E ela falava, né, nem os meus filhos e muito menos uma neta, né, uma mulher eu vou deixar. Então, a minha avó, quando eu perdi a virgindade, a minha avó foi a primeira pessoa a saber. Aí ela fala hoje, né? Olha aí, o que deu? Deu uma sexóloga. Eu falei, você só não contribuiu para eu querer estudar cada vez mais, mas que eu possa, pelo menos um pouquinho, ajudar outras pessoas a terem uma saúde sexual melhor, porque foi fundamental todo o esclarecimento que eu tive. Né? As minhas amigas se reuniam na minha casa para poder contar para minha avó. Tchau, Dani, obrigada, prazer. Então, assim, essa educação em sexualidade, né, que hoje a gente não fala, fala ainda, mas o termo mais correto é falar educação em sexualidade, não educação sexual. E que as pessoas condenam, né, e aí não querem que entre nas escolas e tudo mais, mas a gente precisa falar disso. Né, a gente precisa. É algo que é natural. Né? E ali, quando eu falo também da questão da criança, né? Criança não vai ter sexo, mas criança tem sexualidade com essa visão da sexualidade como tudo aquilo que nos faz buscar prazer. Eu tenho um filho de 4 anos e, direto, eu e meu marido chegamos, às vezes ele já está lá com a mão no pipi. Está se descobrindo, gente. Isso é algo natural, como a menina também vai fazer. Isso. A gente tem uma boa literatura, né? Para poder ajudar a gente. Alô? Aí. Então, eu sou a Pedrilha. E é o seguinte, você falou algo aí que eu achei muito interessante, que você falou que precisa pensar em sexo. Porque eu sou casada há 40 anos. E meu marido agora faz 3 anos, teve um câncer de próstata. Olha! Ele teve um câncer de próstata bem de início, não precisou fazer químio nem rádio, mas a gente sabe quanto que mexe com a questão da sexualidade. Muito. E eu percebi que eu comecei a não pensar mais em sexo, porque eu achei que ele não podia mais nada. Então, daí ele falou para mim, você precisa pensar em sexo. Ele teve a sua fala, porque para mostrar que não é só... A gente imagina que a pessoa não é mais capaz e tudo mais, mas não é isso. Não é. Né? Por isso a subjetividade. Isso. Então, daí, a partir do momento que se a gente não quiser, ok. Isso. Né? Depois, assim, a gente foi se adaptando a uma nova situação. Perfeito. Então, o que você falou foi perfeito. Que bom. Mais perguntas? Ou que horas nós temos para a gente poder... eu quero ensinar, inclusive para os homens, né, que têm câncer de próstata também, o exercício de Kegel é importante. Rapidinho.
Beleza, vamos meu lá. nome é Adriana. E depois vocês podem me acessar também, tá? Tem Fá, você distribuiu para elas o... Tá, eu trouxe um bloquinho para dar para vocês e atrás tem todos os meus contatos, tá bom? Meu nome é Adriana, eu passei pelo tratamento faz 2 anos, retirei útero e ovário em agosto do ano passado, né? Algumas questões que você falou, por exemplo, a gente tem vergonha, né, de falar, até a gente aqui tem vergonha de falar. Eu tive uma educação totalmente diferente também da Flora, tive pais que sempre... meu pai e minha mãe me levaram no ginecologista logo quando eu fiquei mocinha, né? Foram sempre muito abertos. E aí eu me deparei, né, com essa questão da retirada do útero e do ovário, e que você muda completamente, né? Muda a sua cabeça. O corpo, tudo. Tudo muda. E é interessante essa sua fala, né, de pensar em sexo, né? Eu gostaria muito que essas palestras fossem feitas para os maridos, né? Vamos lá. Porque o que acontece? A gente sabe, né? A gente conhece, sabe o que é a menopausa, sabe o que causa. E muitas vezes os maridos, não é por maldade nem nada, é ignorância, porque ninguém é obrigado a saber de todos os assuntos. Isso, e né? nem vamos saber, né? Então, e se banaliza o sexo, né, que é o que faz. Hoje em dia o sexo é banalizado e se tem tanto recalque em falar em sexualidade. Mas eu queria agradecer, né, pela sua palestra, que foi incrível. Obrigada. Né? Vamos pensar em sexo. Vamos pensar em sexo. E, por favor, Fabiana, faça para os maridos. Vamos lá. Podemos fazer um bate-papo de casal. Acho que fazer de casal. Uma roda de conversa uma roda de casal. De conversa de casal. Aí eu vejo com a Pri, a disponibilidade dela, a gente marca alguma coisa. Isso. É importantíssimo. Do grupo. Sim, no grupo do Flores, das meninas. Que elas têm um grupo de pacientes de câncer de mama que elas estão fundando. Sim. Bem bacana. Sim. Uma última Venho com o maior prazer. Alguém mais para uma última pergunta? Edna. A Edna que estava aqui o ano passado, né, Edna? Sim. Você levantou a mão. Desde 2014, né? Eu estou por aqui. Na verdade, uma questão, não é nem uma pergunta, tá? Eu sou professora e eu já estou quase aposentando. Mas nós, assim, na escola, nós vivemos uma realidade muito complicada com relação à sexualidade, né? Dos alunos. Eles estão se descobrindo. Isso. E, assim, estamos assim atônitos porque alguns professores não sabem como lidar com isso. Lidar, exatamente. Verdade, essa capacitação para os educadores, geral, né? E os pais também não sabem lidar e as coisas acontecem dentro da escola. Sim. E eu queria saber se existe a possibilidade, eu peguei os seus contatos, né? Sim. Para a gente estar vendo, estar conversando. Eu sou professora da rede municipal, Sumaré. Sim. E, assim, é complicado. Da gente pensar numa capacitação, porque, assim, né? Numa capacitação. Os professores mais antigos... E aí eu aciono também outros colegas. A gente aqui em Campinas tá são poucos sexólogos. Nesse assunto. Passar para os alunos, os pais estão... Aí fizemos reunião de pais, passa para o pai, mas aí ele já fica... E os pais trazem as crianças na reunião. Você já vê que o pai olhou para o filho e vai chegar em casa e vai questionar ele. E os professores mais jovens estão mais abertos a entender isso, mas é muito difícil falar sobre isso. E a escola não pode fugir. A responsabilidade de tudo isso. Porque está acontecendo ali embaixo dos olhos, né? Dentro da escola. Dos educadores. E os nossos alunos não têm orientação em casa, por causa de N situações dos pais. Sim. E a gente está nesse dilema. Eu estou, né, já pendurando a chuteira, mas eu me sinto responsável enquanto professor. Edna, como cidadã, né? Então, eu peguei aqui, vamos isso, ver, né, vamos sim. Se há alguma forma de você nos ajudar. Sim, né? A gente tem os contatos da minha clínica. Também. Nós estamos localizados ali na Nova Campinas,
IPSE, Instituto de Psicologia e Sexologia, Essência Rara. Vocês podem seguir também pelas redes sociais. Atualmente só estou eu de sexóloga, as minhas outras 2 sócias não são, e os outros profissionais também que estão lá não. Mas um dos nossos projetos para 2020, até a Fabiana sabe disso, é a gente fazer um aprimoramento em sexualidade humana. E a ideia é fazermos tanto da parte clínica, para que profissionais da área da saúde, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, os médicos, possam se capacitar, e também uma frente voltada para os educadores. Porque é algo que a gente recebe muita queixa. Muita queixa. Eu sou professora universitária também, e é algo que, assim, na universidade, que eles já são mais velhos, já é complicado, eu imagino aí no ensino infantil e fundamental, que está tudo começando. E né? também tem muita erotização através da mídia, que traz toda essa confusão. Essa confusão, escolas, né? Exatamente. Exatamente. Acontece essa banalização que a colega falou, e aí não é visto como algo saudável, que é saúde e que precisa estar em dia aí para contribuir para a nossa saúde global. Eu acho que os pais estão perdidos, né? Muito, muito. Precisa mesmo muito. dessa orientação. É porque Muito faltou para eles, né? Faltou para eles essa educação em sexualidade, faltou trabalhar com a sua própria sexualidade de uma forma natural. Então, como é que eu vou conseguir falar para o meu filho algo que para mim é dolorido? Muito, porque vai fazer, né? Vai fazer. Não tem jeito, né? É uma questão aí que começa hormonal, né? E psiquicamente também, né? Faz parte de todos os seres vivos, não é Exatamente, só de nós humanos, animais. Exatamente. Todos. Por que não falar, né, de uma forma natural, né? Isso, uma informação inadequada. Precisa do profissional. Isso, exatamente. Eu sou diferente das meninas. E eu trabalhei um ano inteiro com ela. Eu não tinha habilidade quase nenhuma. Uhum. Mas aí um dia ela falava, aí eu falei assim, vem cá, o que é diferente em você? Aí ela fala, chamando de diferente, aí né? Quem falou que você é diferente? A minha mãe. Mas por que você é diferente? No que você é diferente? Eu gosto de futebol. Eu não gosto de batom. Ela tinha 9 anos. Eu não gosto de maquiagem. Tá. Aí eu chamei outras meninas. Eu posso chamar as meninas para a gente conversar? Pode. Chamei as meninas. Aí fui perguntando, do que você gosta? Eu não gosto de batom. A outra falou assim, eu gosto de usar batom. Aí a outra falou assim, eu não gosto de jogar futebol. E tinha outras meninas que tinham os mesmos gostos que ela. Sim. Ela vinha muito com essa questão, né? O ano todo a gente E foi conversando. todo mundo é diferente. Aí eu falei assim, então... Ninguém é igual, né? Eu falei para ela. Aí eu chamei a mãe, mas eu não tinha muito respaldo. Isso, exatamente. Entrar, né? Exatamente. O que é a mãe... E aí eu acabei descobrindo que a mãe dela era muito jovem, ela tinha 20 e poucos anos. A mãe dela tinha sido abusada. Tá. Então a mãe dela, acho que passava tudo aquilo para ela, toda aquela sim, todo esse sofrimento, né? E eu acho que ela tinha tanto medo que a menina fosse, de certa forma, acontecesse a mesma coisa, que eu acho que ela fazia uma capa para proteger a filha. Sim. Né? Então a gente foi conversando, mas a gente precisa muito de um apoio de pessoas que realmente como os psicólogos. Sim. Aí a gente chegou no final, aí ela ficou muito feliz, porque ela viu que as meninas... Mas foi ótimo que você fez, aí ela né? voltou a participar do futebol na escola. Falei, não é porque você gosta de futebol que você é diferente. Exatamente. E ela tinha um irmãozinho que falava assim que ela era fraca.
Não, deixa eu carregar sua mochila que você era fraca. Eu sou forte. Eu falei, mas claro que você é forte. As mulheres são fortes. Isso não significa nada. Tá? Isso é lá na frente que ela ia decidir. Esse respeito a essa diversidade no geral, né? Não só em relação à saúde sexual. E só uma coisinha rápida, mas antes foi da ótimo, gente começar Edna. os exercícios. O exercício. Né, Pri? Quem vai ser voluntária aqui para deitar aqui no chão comigo, hein? Outra coisa hoje muito discutida é a questão homossexualidade, transexualidade, que cada vez mais cedo. E a gente também precisa entender a questão da não patologia, porque também é algo novo, porque daí todo mundo, às vezes, vai nesse discurso e a pessoa fica colocada de lado, né? Porque já vai patologizar, porque já, né? olha, ele é estranho, ele é diferente. E a gente tem que entender que ser humano é uma coisa e o que ela gosta sexualmente ou que atrai... Isso, a identidade de gênero dela, a orientação sexual. Não tem nada a ver com a pessoa que ela é. Ela pode ser uma pessoa íntegra, honesta, trabalhadora e ser atraída pelo mesmo sexo. Que isso não tem nada a ver. Porque ainda hoje, infelizmente, as pessoas... A grande maioria tem esse preconceito de que, olha lá, tá vendo? Né, as pessoas parecem vergonha, não sei, e não é. Então, isso é outra coisa. E as crianças estão sofrendo muito. A questão do suicídio está muito grande. Né? Também por essas questões. Então, a gente precisa começar a ter um outro olhar. Né? Essa coisa do julgamento, a gente tem que tirar e separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a questão das disfunções sexuais, porque quando a gente pensa nas disfunções sexuais, tanto masculinas quanto femininas, nós vamos olhar para esse ciclo de resposta sexual. Por isso que eu trouxe isso para vocês hoje, para a gente, assim, para ser só uma sementinha, para depois a gente conseguir também, né, debater sobre outros assuntos. Porque as disfunções, elas vão ser enquadradas de acordo com cada fase ali, né? Então, quando a gente está falando em não ter orgasmo, que fase que a gente está falando? Da fase do orgasmo. Mas se eu também não tive uma excitação e um desejo suficiente, como é que eu vou ter um orgasmo? Eu não vou ter. Né? Então, as disfunções, elas acontecem muitas vezes por falta de informação. Né? E aí, quando a pessoa chega no consultório, eu preciso de terapia. Espera aí, vamos entender. Às vezes, uma simples conversa, 2, 3 sessões que eu faço já com a pessoa, ela já para de somatizar. Porque aquilo foi uma informação inadequada que ela recebeu. Foi algo que ela achou que ela era inadequada. Porque ela não podia sentir aquilo. Então, falta informação, pessoal. Meninas, então vamos fazer os exercícios, porque alguma das onças daqui a pouco tem compromisso lá em Piracicaba. Que hora que é o compromisso? Lá, 1h? Não dá tempo. Quem que vai ser voluntária? Quem vai junto comigo? A Flora já faz. A Flora pode ajudar. A Adri vai ser voluntária.